Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Maneco. Vamos fazer algumas avaliações aqui agora sobre algum ponto de vista sobre as eleições presidenciais e as eleições estaduais aqui do estado de Minas Gerais, onde nós vamos fazer algum paralelo sobre as duas e sobre a situação em que o país se encontra dividido. O principal paralelo entre as duas eleições é que no Estado Federal nós temos as polarizações da esquerda e da direita. E aqui no Estado de Minas nós temos uma polarização entre a direita e a suposta ultradireita, né? Que é Zema e Anastasia. No governo federal, Haddad e Bolsonaro. Então, o PT hoje eu acho que ele está colhendo algumas coisas que ele mesmo plantou ao longo de algumas escolhas erradas que ele fez. Um bom exemplo seria a Dilma, que inclusive foi derrotada aqui no estado de Minas Gerais. Acredito eu que se o PT tivesse optado por Haddad à época, talvez na reeleição da Dilma, não tivesse lançado a Dilma, acredito hoje que o PT não estaria hoje nessa situação. O Fernando Haddad é um cara que foi um dos melhores ministros da educação, criou o ProUni, FIES, né? Realmente foi uma política a nível universitário, uma das melhores políticas, né? De acesso aos pobres, né? Porém, deixou a desejar em outros aspectos da educação, como a educação básica, né? Tudo bem que é responsabilidade dos municípios, mas o subfinanciamento em certas áreas ele é explícito. E nós precisamos reverter essa situação. O ensino universitário ele é importante no âmbito de pesquisa. As nossas pesquisas têm cada vez mais reduzido a participação do poder público no centro de pesquisa universitária, que é responsável por maior parte das pesquisas nacionais, vem das universidades federais. As universidades particulares, que recebeu boa parte dos financiamentos do ProUni e do FIES, elas não investem no ensino de pesquisa, ou muito pouco, pelo menos no caso aqui de Minas Gerais, eu desconheço algumas pesquisas mais relevantes do campo universitário. Em compensação, o FMG aqui tem destacado em pesquisas interessantes e também em pesquisas assim nem tão interessantes, né? Uma brincadeirinha que o pessoal faz quem quer saber quem invernizou a asa da barata, mas isso aí é um outro aspecto. Pesquisa a gente não tem como apontar se é certo ou errado. Um bom exemplo disso é a penicilina, que foi descoberta por um acaso. Então, às vezes pesquisa que se apresenta-se de forma talvez de forma rasteira, mas o resultado lá no futuro pode acontecer grandes mudanças. Mas no nosso caso aqui é a política. Então, eu acho que o PT tem pecado nessa questão, né? Transformado o ódio, transformado em raiva, jogado no mesmo campo que o Bolsonaro. E nesse aspecto eu acho que o PT perde, porque hoje o Brasil está traído, né? Chateado com a traição que o Partido dos Trabalhadores propôs, com o ícone que é o Lula, né? Que realmente saiu do poder com uma aprovação de 80%. Hoje, se fosse candidato, estaria eleito. Mas o Partido dos Trabalhadores ele não conseguiu surfar nessa onda do Lula. Então, dessa forma, o PT perdeu o seu espaço para o candidato. O Lula ficou maior que o PT. Essa é a principal questão. Jair Bolsonaro, que tido como um presidente fraco, um suposto candidato a presidente fraco, não conhecia de economia, mas no seu segundo turno agora ele tem mostrado uma capacidade de articulação bastante interessante. Prova disso é que o Centrão se diminuiu nessas eleições, ele não teve um peso tão fundamental. Prova disso é a campanha do Alckmin. E o Bolsonaro agora tem mostrado que tem negociado com os grupos eleitorais, grupos políticos, né? As bancadas da bala, da Bíblia, né? Do Boi, que são, principalmente a do Boi, ela é uma bancada extremamente importante, que ela tem uma importância econômica na nossa nação, assim, fundamental. E por outro aspecto, a bancada da Bíblia, ela é extremamente positiva, né?
ela conserva os valores da família, e a bancada também católica também, da Igreja Católica, né? Os parlamentares católicos também têm estado com o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro conseguiu atrair para si tudo aquilo que a sociedade imagina que é bom, que é desenvolvimento econômico, os valores de família e uma rigorosidade maior em função dos grandes problemas que são tendo agora de segurança pública. Sabemos que ele é um ex-militar do Exército e não conhece muito de segurança pública, mas a proposta de ter uma rigorosidade maior contra o crescimento da insegurança, isso traz com certeza um gigantesco apoio. Então, e outro aspecto interessante que ele tem mostrado agora nesse segundo turno, além dessa articulação que para muitos estava relevada ao Léo, foi começar a mostrar para o mercado alguns nomes, né, que como o Lorenzoni, né, que vai ser um cara da política, né, da Casa Civil, que tem um bom fluxo, tem uma boa entrada no meio político, né, um político experiente, que vai dar essa tranquilidade para negociar com todos os partidos para a aprovação das principais reformas que ele quer propor. Então, o outro aspecto também que eu acho que, assim como o PT mudou as cores, né, botou para verde e amarelo, tirou o vermelho que estava cansado, o Bolsonaro também tem usado a estratégia que o Lula usou, né, para ganhar as eleições, que foi a questão do Lulinha paz amor, né, o Lula que conversa com o mercado, o Lula que contratou para ministro da Fazenda um banqueiro internacional, né, chamou o Meirelles, e hoje ele mostrou que tinha isso. Então o Bolsonaro tem atraído o público com essa articulação. Particularmente, eu não sei o que vai dar, mas ele tem mostrado-se um novo nome nesse segundo turno, uma nova campanha, uma nova pessoa. Então eu acho que aquele radical ele está ficando para trás. Quanto a Minas Gerais, um negócio bem interessante. Nós temos aqui o Romeu Zema, né, que declarou apoio ainda no primeiro turno para o Bolsonaro, que isso fez com que, de forma velada, mas fez uma enxurrada de votos para ele. Isso prova que a política tradicional está desgastada, mas não está morta, porque o Novo fez um negócio interessante. Hoje, salvo engano o número, eles têm hoje 26 mil pessoas contribuintes mensal, filiados ao Novo. Isso eu acho que de uma extrema importância, porque as pessoas precisam participar da política, né? E quanto mais as pessoas se organizarem, se participarem, contribuir, mais nós teremos pessoas comprometidas, porque essa antipolítica tem afastado pessoas boas, né, para a política. E então eu acho que ele sai na frente com esse aspecto, ou seja, tem um voluntariado tanto financeiramente quanto pessoalmente, as pessoas participando. E do outro lado nós temos o Anastasia, que também é um ótimo quadro, é um cara técnico, foi responsável pelo impeachment da Dilma, e hoje acontecendo um fenômeno interessante, os petistas apoiando o candidato do PSDB, né? Alguns petistas, alguns comunistas apoiando o candidato do PSDB, mesmo que ele seja de forma velada, mas apoiando. E então ele ainda tem uns desgastes ainda de ser a cria do Aécio Neves, né? Ter sido sempre a sombra do Aécio Neves, a cabeça pensante do Aécio Neves. E aí ele tem trazido para ti todo o desgaste, além do mais o desgaste do corpo político, dos parceiros políticos dele, que tem dito que ele não está ligado na campanha, tem dito que ele tem afastado, que nessa semana agora ele foi para Brasília para cumprir seu mandato de senador, deixando aqui os seus coordenadores praticamente a tocar a campanha. Então, eu acho que em Minas Gerais nós temos esse quadro interessante. Um quadro de direita, um quadro de pessoas com qualidade administrativa interessante, que é o Anastasia, e do outro lado nós temos o Romeu Zema, um empresário que já mostrou que sabe sobreviver às dificuldades do sistema brasileiro, sabe qual a dificuldade
de empregar uma pessoa, sabe a dificuldade de gerar um emprego, de captar recursos, buscar uma máquina mais eficiente. Ele tem uma proposta que eu acho que ainda no Brasil vai ser uma coisa muito interessante se der certo, né? Acho que ele vai ter que aprimorar a questão política. Nesse aspecto, ainda o Zema não tem ninguém da articulação política de peso do seu lado, por mais que ele tenha buscado conversar com alguns parlamentares e tal, mas eu acho que falta para ele ainda esse aspecto político, que a política é ela que vai pautar a gestão, não tem jeito, a Assembleia Legislativa é política, o governo do Estado é político, ele vai ter que conversar com os professores, com os policiais, e tudo isso é política, tudo isso é lei, e é preciso aprender isso, e aí ele não tem essa pessoa ainda que faz o lobby, que faz essa articulação política. Então eu acho que ele peca nesse aspecto ainda, nesse segundo tempo das eleições estaduais. Mas eu acho que Minas Gerais hoje, pelo menos, acredito que se der Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais, depois de 20 anos, 16 anos mais ou menos, nós vamos estar do mesmo lado do presidente. Coisa que nós, infelizmente, não tem tido essa sorte. Então, Minas Gerais tem tido muitos desgastes, né? Quando foi o governo Lula, foi a Anastasia, e quando foi a Dilma, né? Continuou a parte da Anastasia, e depois a Dilma caiu, veio o Temer, e aí começou o Pimentel, e as coisas não andaram em Minas Gerais nessa crise toda. Então, eu acho que o Estado de Minas tem perdido muito com isso. Então eu acredito que nós podemos ter agora um governo mais enxuto, um governo que talvez tenha uma qualidade mais de gestão empresarial, coisa difícil ainda para nós imaginarmos na máquina pública, né? E temos uma gestão estadual próxima do governo federal, que isso sempre traz benefício para o Estado. Agora, caso Fernando Haddad ganhe, né, que também não é nada descartado, principalmente pela sua inteligência, pela força política que o PT tem, as grandes articulações que o PT tem em todos os ramos, não podemos, né, o medo ainda que o Bolsonaro traz para as grandes pessoas, grandes famílias, para a grande maioria, tem uma rejeição de 44%, que não é nada desconsiderado, um pouco mais de viabilizaria. Então, eu acho que a eleição presidencial está aberta, mas para o caso de Minas Gerais, eu acho que isso pode ser um fator positivo. Tomara a Deus que os fantasmas, né, do militarismo, da ditadura não ronde o nosso estado, nosso país, né? E que Deus abençoe aquele que for governar o nosso estado, nem do lado da esquerda, uma ditadura de esquerda, nem uma ditadura da direita, que nós possamos ter uma pátria unida, e aquele que for derrotado nas eleições não faça como o PSDB fez nas últimas eleições, que reconheceu o erro, que bacana que reconheceu o erro, de ser oposição cega e velada para o próximo presidente. A democracia está aí, ela é para todos, e precisamos aceitar os resultados das eleições, e acabando as eleições, precisamos governar. Fica com Deus e até a próxima.